estudos que elas passaram a gostar desses alimentos porque elas aprenderam a comer esses alimentos. Porque se você apresentar para elas como uma forma só de comer, entregar para comer, ela, se bobear, ela não gosta tanto do alimento quanto numa brincadeira. Como vendar o olho de uma criança e pedir para ela pegar um alimento e identificar que alimento é aquele. Ou fazer um teatrinho com fantoches falando sobre o alimento, como o alimento é bom, como o alimento faz bem para a saúde. Esses estudos abordaram assim, brincadeiras para a criança conhecer o alimento e entender o quanto ele é importante para a saúde. Sim, bela acrescentação. E na antiguidade, lá em 1940, essa educação alimentar era uma forma ignorante de se ver bem diferente do que é hoje. Eles pensavam que a pessoa era pobre e não tinha capacidade de saber o que é o alimento bom, por isso que era desnutrido. A preferência e o gosto pelo alimento inicia-se no biológico, mas com o passar do tempo, o paladar influenciado por uma diversidade de condições como sentimento, cultura, ambiente, condição financeira, entre outros. Aí, sentimentos. Tem pessoas que estão tristes, vai comer demais. Aí tem a cultura. Vemos aí a cultura aqui regional de alimentação diferente de outro lugar, como no Nordeste. O ambiente favorece muito para isso. O ambiente familiar, o ambiente... Se for um ambiente bom, com certeza essa alimentação vai ser boa. Condição financeira é muito notável, entre outros. Vai passar. Ok, tá. Eu só desliguei a câmera para rodar mais liso aí. Posso? Passa aí. Diante do exposto, a alteração dos hábitos alimentares de determinada população é um grande desafio para a educação nutricional, ainda que esses envolvam comportamentos e relações entre pessoas. A educação nutricional é uma possibilidade muito importante e essencial para tal problema, pois é um processo educativo em que, através de uma junção de conhecimentos e experiências do educador e do educando, é capaz de tornar essas pessoas confiantes, autossuficientes para procederem em relação à escolha dos alimentos de maneira que garantam uma alimentação saudável e prazerosa, contemplando todas as suas necessidades biopsicossociais. É aquilo que eu falei, que eles aprendem a comer e entendem o porquê que é importante essa alimentação para eles. Por isso que foram feitos 7 estudos, e um dos estudos não houve diferença significativa, porque foi feito estudos com peso, com pregas cutâneas de crianças, mas não teve nenhum... Como que eu posso dizer? Não teve uma abordagem de acordo com o que eles gostassem. Foi só palestras informativas. E para a criança como se fosse chato, até para gente. Você vai para uma palestra só para ficar lá vendo as pessoas falando e tal, você não vai prestar tanta atenção. Não vai... E criança, você ganha na atenção. Eu sei porque eu trabalho com criança. E criança, se você não pegar a atenção dela com qualquer coisa, com qualquer brincadeirinha, mas que faça ela entender, ela não vai levar aquilo ali para a vida dela, não vai entender aquilo ali. Pode passar aí, Francemir. Aqui está travado ainda? Embora o papel da educação alimentar e nutricional esteja ligado à produção de informações que servem para auxiliar os indivíduos e tomadas de decisões,
a expandir o poder da escolha e torná-los providos de direito, é irresponsável pelo autor do processo de saúde e doença. Já passou aí, Sérgio, para você? Sérgio? Acho que a internet dele deve estar boa. Tá travado aqui. É a sua parte agora. Concluir? Não. Antes disso, tem aquela parte que eu te enviei. É. Sim, mas... Sim. Mas as ações de educação alimentar e nutricional utilizam métodos de ensino e aprendizagem que devem distinguir em relação ao público-alvo e o ambiente onde serão aplicados. Foi como a Viviane falou aí. Tem que distinguir o que vai fazer, como vai fazer e o ambiente que vai ter para a criança se sentir à vontade, para a criança aceitar, ter aceitação desse produto. Foi como fizemos lá também, quando colocamos em prática um cardápio e levou para as crianças ter uma aceitação daquele cardápio. As crianças têm que aceitar aquele alimento para poder incluir no cardápio anual, porque senão foi como colocou lá canjiquinha com carne moída. Não teve uma aceitação grande e a nutricionista teve que retirar, porque as crianças, ninguém tava gostando, aí trocou por sardinha e arroz. Aí teve uma aceitação melhor. E nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sistematizada na literatura sobre a avaliação das técnicas de educação nutricional para a mudança de comportamento alimentar. E mais ou menos é isso aí, e Viviane vai concluir aí. Então, eu vou falar aqui, Francemi, só um pedacinho de um dos estudos que eles fizeram, eu acho que o pessoal entendeu bem, mas é só para terem noção de como foi tão. Eu achei tão interessante essa parte desse estudo que eles fizeram. Eu nem ia falar sobre ele, mas eu vou falar. Ó, o estudo com escolaridade no ensino fundamental de 5 a 7 anos objetivou descrever a validação de metodologias ativas de educação em saúde e na promoção de alimentação saudável. Realizaram um estudo de 4 tecnologias educacionais: dinâmica de avaliação, minuto cinema, momento teatro e a caixa dos sentidos. Na dinâmica de avaliação, trabalharam com a colagem de figuras de alimentos em 2 painéis, um destinado à colagem de figuras de alimentos saudáveis e outro de alimentos inadequados à saúde. A gente já fez esse trabalho com Carla também. A gente foi para uma escola com Carla, a gente colocou listra verde, que são os alimentos os alimentos saudáveis, o amarelo, que é os alimentos que a gente pode ingerir, mas não deve ingerir diariamente, e o vermelho, que a gente não deve estar ingerindo. Essa dinâmica foi tipo isso que a gente fez. E teve as da caixinha sensoriais, que eu falei que foi tampar o olho e a criança sentiu identificar o alimento, né? Aí eu vou falar. Vou pro final aqui. Conclusão. A educação nutricional se mostrou benéfica nas diferentes técnicas, tendo em vista que nos estudos encontrados foi verificado mudança no comportamento e hábitos alimentares. Nesse sentido, a educação nutricional para os escolares pode ser uma ferramenta importante para a mudança de hábitos e comportamentos alimentares. O estudo, o Francemi pediu para falar o ano aí, ele é de 2019. Tá, Francimi? Foi só isso que você pediu falar? Foi, e qual revista foi publicada? Ele foi publicada. Peraí, deixa eu olhar aqui. Curso de nutrição.
Pesquisador, Instituto Sesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ok. Acabou? Sim, acabamos. Agora eu vou perguntar, tá? Ai, meu Deus. A gente está tratando de artigo, né? Então, não, meu Deus, não. Olha só, vou começar por partes, né? O título, né, ele vem falando, né, avaliação de técnicas de educação nacional, uma revisão sistemática. A primeira pergunta que eu faço para vocês é porque a gente tem que, quando a gente faz uma leitura, a gente tem que prestar atenção, né? Para vocês, né, esse assunto abordado, né, no trabalho inteiro, apresenta realmente uma revisão sistemática? Olha, eu achei que eles poderiam ter colocado mais coisas aqui. Que eu achei o artigo bem pequeno. Quando a gente viu, eu li o artigo completo, eu achei que eles poderiam ter feito mais estudos. Porque a educação nutricional tem muita coisa para falar. Então, seja uma revisão sistemática, eu não sei se eles queriam colocar pouca coisa mesmo, ou se eles não fizeram essa revisão sistemática. E você, Sérgio, o que você acha? Eu achei que eles deveriam ter abordado mais sobre as técnicas, né? Que eles falaram mais isso aí que eu dos queria... resultados e faltou um pouco as técnicas. Porque no título, no primeiro momento... Seria minha pergunta, né? Isso seria já a próxima pergunta que você está falando, né? Porque lá na conclusão vocês falam, né? A educação nacional se mostrou benéfica a diferentes técnicas. Beleza. Aí, no título do trabalho, vai avaliação das técnicas de educação. E eu não percebi, né, quais foram essas técnicas que o artigo... Sim, tanto falaram na introdução como na conclusão. O artigo ele não demonstra a metodologia, as técnicas que ele utilizou? Tem lá. Tem no artigo, sim, a metodologia. Mas, assim, eu esperava algumas técnicas diferentes. Tá, mas qual que foi as técnicas que eles utilizaram aí, que eu não entendi? Espera aí. A metodologia Prisma composta por uma lista de verificação com 27 itens. Eu não vi tantas técnicas aqui igual o Sérgio está falando, não. Eles não falaram. Não, veja só. Veja só. O artigo está fazendo uma revisão sistemática das técnicas que são utilizadas na educação nacional. Beleza. Então, o artigo todo ele vai falar sobre técnica. Ele tem que falar da avaliação técnica. Que avaliações técnicas foram essas? Só um momento. Ele fala de diferentes técnicas. Que diferentes técnicas são essas? Eu sinceramente não achei que esse artigo falou de técnicas, não. Ele fala que vai falar de técnicas, mas não falou de técnicas. Então, mas aí tem um pedaço que ele fala assim: a produção dos estudos envolvendo o efeito de educação alimentar e nutricional ainda são escassos, o que dificultou uma análise mais profunda após a seleção dos artigos. Eles encontraram só 3 artigos. Tá, e esses 3 artigos que eles encontraram, possivelmente ele trouxe sobre as técnicas, porque senão não justificaria sua publicação, não passaria pelo revisor, entendeu? Eles falaram sobre algumas técnicas, vocês que eu acredito sim. que... Algumas técnicas que eles fizeram foi a intervenção, utilizando o guia da pirâmide alimentar, foi triagem. Isso aí.
Mas algumas técnicas que eles usaram foi também... Eu vou apertar mesmo, tá? É assim mesmo. Vamos lá. Sim, não, isso aí é bom. Eles usaram a classificação, a avaliação topométrica. Ótimo. E para vocês, ótimo, chegou no ponto que eu queria. É isso aí, Sérgio. Tem que estar seguro na hora de apresentar, na hora de fazer uma análise crítica no artigo. Para vocês, né, dessas técnicas que ele utilizou, que ele considerou ser eficiente para uma avaliação, vocês acham que faltou alguma que poderia complementar ainda mais? Sim. Eles poderiam... É porque, no caso aqui, eles falaram que encontraram só 3 artigos, mas eu procurando achei mais. Eu não sei a dificuldade deles de pesquisar ou se eles não quiseram colocar. Mas tem muito artigo de abordagem até melhores, mas eles pegaram algumas específicas, eu acho. Não foi só isso que eles falaram. O que justifica eles selecionaram, entendeu? O que justifica uma publicação em uma revista que se a gente buscar o fator de impacto dela, vai ser bem baixinho. Ou a classificação Qualis. É uma revisão, assim, pelo que eu não li o artigo, pela apresentação que vocês fizeram, né? Existe muita lacuna ainda para ser preenchida, para ser publicada uma revista de alto fator de impacto. Até porque o Sérgio já falou que fez uma pequena busca e já encontrou vários outros artigos com técnicas diferentes que poderiam ser discutidas no trabalho que os autores não fizeram. Então, né, seria uma outra pergunta que eu faria, né, sobre a análise crítica do trabalho, né? Vocês, né, nas suas respostas aí, já deu a opinião. Mas, se você fosse um revisor de uma revista e recebesse esse trabalho aí para publicação, você aceitaria ou você rejeitaria? E por quê? Eu, particularmente, eu recusaria. Eu achei ele incompleto. Desde que eu li, eu achei ele bem incompleto. Porque eu não tinha prestado tanta atenção nessa parte das técnicas, porque eu achei as técnicas... ele se fechou em algumas técnicas importantes e colocou isso. Mas eu achei que os estudos eles poderiam ter feito com mais coisas, né? Que seriam as técnicas, mas fora isso, eu não achei que ele tivesse completo, não, esse artigo. Então, eu já vou aproveitar o embalo aí, né? Vocês dois são meus orientados aí do TCC, né? Então, quando vocês estiverem escrevendo, né? Serve para as outras pessoas também, né? Que vão apresentar hoje, que eu vou fazer essa batina como eu estou fazendo com vocês, né? Então, é importante a gente ler uma vez, ler outra vez, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, que a gente sempre vai achar uma coisa nova para acrescentar, a gente vai achar um erro. Então, esse artigo, ele mostrou ser um artigo... Parece que feito, sim, né, como fala, sem tantos critérios. Então, quando a gente escreve um TCC, um artigo, uma publicação, é importante a gente fazer uma leitura crítica do trabalho antes de enviar para qualquer outra pessoa. Tá? Então, mas está legal. Foi bom que vocês fizeram em análise crítica, pegaram um artigo muito deficiente, né, que poderia... né, ter tido mais informação, ajudar mesmo a publicação científica, que é o que faz sentido numa publicação do artigo. Nesse artigo, pelo que vocês falaram, não está acrescentando muita coisa, não. Só foi publicado aí numa revista Instituto, não sei do que lá, né, que vocês falaram aí. Então, eu desconheço, né, não sei muitas revistas de nutrição, mas essa daí, em particular, eu não conheço. Mas é por isso que a gente acrescentou alguma coisa, deu mais... Mas com certeza a gente poderia ter trazido algumas técnicas para também enviar para o autor aí, para ele dar uma lida. Isso aí é deselegante. Isso aí quem teria que fazer é o revisor da revista, né? O próprio editor, né? Ele já deveria ter rejeitado. Mas... Não, mas
até eu entendi um pouco ele, porque ele excluiu muitas coisas, excluiu publicações repetidas, tese, dissertações, cartas editoriais, resumo de anais, trabalhos de conclusão de curso, livros, estudos reflexivos, relatos. Eles excluíram muita coisa, deixou um nicho pequenininho. Mas na verdade, nesse ponto ele está certo. Até porque um TCC, por exemplo, uma carta, igual você falou, um documento, ele não tem tanta credibilidade científica como um artigo publicado em uma revista, entendeu? Por isso. Tese, né, dissertação, não é interessante a gente ficar utilizando isso dentro dos nossos trabalhos. Tá? É interessante, é mais confiável utilizar citações de artigo mesmo, né, como base aí para a discussão do trabalho. E no caso aí eu entendi ele que ele foi mais para... Isso aí foi mais para um encontro que eles tiveram lá, uma apresentação. Lá eles devem ter acrescentado muito mais coisa nessa apresentação lá. Então é provável. Foi um encontro internacional de produção científica. Entendi. E eles estavam participando, mas aí é tudo doutor aí, doutora. Os caras não devem ter feito nada de errado, não. A gente que está interpretando mal. Eu tenho que ler, eu estou pegando a base que vocês estão me passando, né? Eu não fiz uma leitura crítica do trabalho minuciosa, né, para mim ver como que está sendo escrito aí. Mas, né, a princípio tá bom, hein? Obrigado pela participação de vocês dois. E agora a gente vai com a... A Juliana falando lá que não estava conseguindo entrar. Era só ela pegar o link do grupo lá, eu mandei. Vou desligar meu áudio aqui, hein? Obrigado, Francemir. Tá bom, Francemir, fica com Deus aí. Mas não sai não, fica aí, vamos ajudar. Alguém, peraí, não sai não. Alguém tem... Francemir, se alguém... quiser... Peraí. Alguém tem alguma pergunta pro casal aí? Casal, né? Não que sejam namorados, tá? Pela dupla aí. A dupla dinâmica, melhor. A dupla, beleza. A dupla aí. Pode fazer, galera. Eu vou ficar a aula toda esperando vocês explicarem aí também. Papel e caneta na mão, tá? Faz bastante pergunta que Sérgio está estudando bastante. Alguma pergunta? A Juliana está aqui já. Alguma pergunta, pessoal, para a Viviane e para o Sérgio, com relação ao artigo aí, com o assunto? Não, né? Ninguém quer sofrer. Ô, Francemir, lendo esse artigo, eu lembrei de uma apresentação das meninas lá na PAI. Foi o fantochezinho. Maneiro demais. Eu até participei um dia lá. Quem que apresentou? Foi de Karen, Letícia, Poliana. Legal. Cara, maneiro. Legal. Maneiro. Vamos lá para as duas meninas, Josimara e Juliana, seguir a sequência aí que a gente mandou para vocês. As duas estão aí? Deixa eu ver. Muito baixo, Juliana. Tem que aumentar o áudio. Melhorou? Não, você tem um fone, não? Não. Quem tem filho nunca tem nada. Tá muito baixo. E a Josimara? Oi, Francemir. A Josimara tá aí. Boa noite. Posso começar? Pode. Cadê o trabalho? Tá aqui comigo, mas eu tenho que te mandar? Não, tem que postar aí pra galera ver aí, ó. Já plota ele aí. Vocês fizeram slide, vão pelo artigo mesmo, o que vocês vão fazer? Estou lendo o artigo. Beleza, coloca ele aí para todo mundo aí. Estou com o artigo aqui. Mas então, tá muito baixo o seu áudio. Aumenta aí o microfone do seu computador. Eu ouço você muito baixo. Tá no máximo, Francemir. Tá. Ô, Juliana, manda o artigo aí no WhatsApp aí que eu vou colocar ele aqui.
Uhum. Deixa eu colocar ele. Calma aí, galerinha. Pronto. Já vai chegar para vocês em 5, 4, 3. Deixa eu ver. Tá dando aquele probleminha de novo. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Ó. Pronto, tá aparecendo aí para vocês, né? Eu tô com duas dupla muda aí. Oi. Tá aparecendo, Francisco. Isso. Então, beleza. E pode ficar à vontade aí para apresentar, tá bom? Na hora que for vocês assim desejarem que eu passe, faça a movimentação do conteúdo aqui, só me dá o toque aí, tá bom? Pode começar então? Pode. Tenta falar um pouco mais alto, que eu vou agradecer, tá bom? Porque tá bem baixinho o seu som. Vou pegar mais para perto aqui, porque já está no máximo. Então, esse artigo, ele foi publicado pela Revista Brasileira de Nutrição Esportiva em 2011, onde foi feito um trabalho, né, de avaliação sobre a aplicação de escala de conhecimento nutricional em praticantes de musculação. E eles pegaram dois grupos, um grupo feminino, um grupo masculino, foram 24 participantes, fizeram uma avaliação do nível de conhecimento nutricional e nível de escolaridade, onde ambos tinham 18 anos e deveriam praticar atividade regularmente mais que um ano, ininterruptos. Foi observada uma pontuação média obtida no nível moderado de conhecimento nutricional, porém, no nível escolaridade, se mostrou fraca. Sendo assim, eles viram a necessidade do investimento de estratégias nutricionais e educacionais para influenciar o conhecimento a respeito das informações sobre alimentação e nutrição. Espera aí, rapidinho. Francemia? Oi. É que travou aqui, espera aí. Tá bom. Sendo assim, foi possível observar que a porcentagem de homens e mulheres praticantes de musculação com baixo, moderado e alto conhecimento nutricional encontra-se com as pontuações altas, moderadas e baixo conhecimento nutricional. Chegamos à conclusão aqui que o conhecimento nutricional pode ser definido como um instruto científico criado por educadores nutricionais para representar o processo. Aqui no final,
Desta forma, embora o nível de escolaridade não seja um contribuinte direto para o aumento do conhecimento específico sobre alimentação e nutrição, o período escolar pode ser determinante no aprimoramento do grau de discernimento do indivíduo, assim como a obtenção de mulheres, informações e se tornar decisões determinantes. Eu vou deixar a conclusão com Josimara. Então, nós concluímos que para se ter um aprimoramento do nível de conhecimento nutricional, deve-se associar 3 aspectos: a prática de exercício físico, constante busca pela melhora do perfil e busca de informação. A informação sobre alimentação permite elaborações que visam melhorar conhecimentos e hábitos alimentares. Ju, vê aí. Oi. Então, Francemia, a gente fizemos um resumo, porque praticamente tudo fala só sobre atividade física, sobre que tinha pouco acesso sobre a nutrição. É assim, porque as pessoas vão fazer, né, lá os exercícios físicos, mas não tem um acompanhamento, não sabe o que comer. Eu entendi assim, entendeu? Aí fizemos um resumo sobre isso aí, porque o artigo praticamente está falando sobre isso, porque fizeram um grupo, aí viu que teve uma baixa nisso daí. Tá, qual que é o objetivo do trabalho? Tá, qual que é o objetivo do trabalho? Fala, Ju. Oi? Oi. O quê? Qual que é o objetivo do trabalho? O conhecimento nutricional em praticantes de musculação. Eles têm esse conhecimento. Foi feita uma separação, né, dos 2 grupos, né, homem e mulher. Eles ficaram em nível muito baixo. Conhecimento nutricional. Por quê? Peraí, ponto. Segura aí agora. Porque como que o artigo ele chegou nessa conclusão que o nível de conhecimento nutricional por esses praticantes de educação física foi baixo? Porque foi realizado um trabalho de avaliação com eles e eles ambos deveriam ter acima de 18 anos e praticavam atividade física regularmente há mais de um ano ininterrupto. Foi feito com esses 2 grupos. E também foi feito no nível de escolaridade, né, que foi uma pontuação baixa. Aí se viu a necessidade de investir em estratégias nutricionais educacionais, porque eles têm o conhecimento do nível da musculação, mas da nutrição mesmo não, né? Boa. Sim. Boa. É isso aí. Eu dei enquanto você estava falando, eu estava prestando atenção numa lira. Primeiro, por que ele sabe que deu baixo essa relação de conhecimento? Ó, a gente tem várias coisinhas aqui que daria para discutir só nessa tabela que ele colocou aqui, né? A gente tem um desvio padrão enorme aqui para algumas situações, né? Mas ele sabe que deu baixo aí por causa do coeficiente de relação, né? Que deu um R bem baixinho, né? Tá lá no resumo, eu estou tentando achar ele aqui, ó. R de 0,17. A gente tem uma correlação alta quando há um 0,99, né? Perto de 1. Deu bem baixo, não há correlação nenhuma. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, né? Ele está medindo o grau de escolaridade. E por que ele fez uma avaliação antropométrica dos meninos? Porque ele fez uma avaliação o quê? Antropométrica. Ele fez lá, ó. Tá lá nos materiais métodos, né? Avaliação antropométrica. Após o preenchimento do questionário peso corporal dos indivíduos, foi aferido
por meio de uma balança fixa, né, da marca Toledo, com precisão de 0. Oi? Oi? Oi, espera aí rapidinho. Tá bom. Aí eu apertando, né? Pois é, olha, eu tô transpirando de nervoso. Só você. Olha, eu nem li o artigo, só de cara eu já olhei, já vi. Então, mas Você me... Oi? ai, Francemi, eu não tô conseguindo nem ler, pra te falar a verdade. Então vocês não sabem por que ele fez uma avaliação antropométrica? Não, porque homem e mulher vai dar diferença mesmo. E aí, o que você acha? Ô? Cadê os universitários? Vai lá, cadê os universitários aí para ajudar? Alguém sabe, pessoal? Porque ele mediu, por que ele fez uma avaliação antropométrica para avaliar o conhecimento dos meninos? Peraí que tô olhando, vendo o artigo de novo aqui. Vai ver agora? Responde aí, povo. Agora? Tem que ler, tem que reler, ler de novo, ler. Ó, Ai, Francemi, pula isso, pula. Pula. É o coração do artigo. é muito ruim, professor. Ó, ele fala aqui, ó, veja só. Você pega o artigo e depois lê, deu uma passada aqui. Deixa eu ver se alguém se manifestou aí. Ninguém, né? Veja só, ele fala que fez uma avaliação antropométrica, né? Para ele fazer uma escala de avaliação, onde ele buscava o conhecimento deles, né? Onde ele pegou a primeira, a relação entre dieta e doença, a quantidade de fibras e lipídios nos alimentos e a recomendação de ingestão de frutas e hortaliças. Então, ele fez uma escala de pontuação entre 0 e 6, indicando, né, um baixo conhecimento, entre 7 e 10, indicando um moderado conhecimento nutricional, e acima de 10, indica um alto conhecimento, né, nutricional dessas pessoas que estavam praticando atividade física, né, desses homens e mulheres, né? É uma amostra muito pequena, né? 12, né, que vocês falaram, é isso? 12 de cada. É, muito pequena, a amostra muito pequena. E ele deixa claro que no final que decidiu não reaplicar o questionário nessas pessoas, pois esses poderiam receber alguma educação adicional nos próximos dias. Ou seja, eles poderiam buscar conhecimento para, né, tentar acertar, para não ser tendencioso. Eles não remarcaram essas entrevistas, essas consultas. Foi por isso que eles fizeram, né, essa avaliação, né, mais profunda, né, utilizando uma análise tripométrica. Tá? Então, toda vez que for ler um artigo, lê, mastiga e lê de novo, não entendeu, né? Faça uma análise crítica do trabalho para a gente não fazer uma leitura superficial, né? E outra coisa, né? Ele fez um teste botando aqui. Olha, ele fez um teste de stand, né? Um teste T, cara. E só. Tá falando? Sua voz. E agora? E agora? Antes de falar para vocês, né? Vou fazer outra pergunta rapidinho, né? Qual a análise crítica que vocês fariam desse trabalho? Qual a análise crítica que vocês fariam desse trabalho? Não, continua ainda, Francimi.
Faça uma análise crítica do falhando. trabalho. Faça uma análise crítica do trabalho. Análise crítica? Então, esse final, isso que eu estava te falando, sobre as pessoas não terem, né, acharem que tem esse conhecimento, a informação sobre alimentação, ela vai permitir elaborações que visam melhorar os conhecimentos e hábitos alimentares. Elas não têm, elas fazem por conta própria. Não, sim. Tá, não, mas essa é uma análise sua. E do artigo? Do artigo, sim, você acha que foi uma falha deles? Uma falha deles? O que você acha assim? Mas esse aqui eles deram mole, né? Mas por que eles fizeram dessa forma e não fizeram daquela forma? O que deixa de ser uma credibilidade do trabalho, entendeu? Sei não. Beleza, aí depois, né, dá uma lida com tranquilidade. E você, alguma indicação, ô Josimara? O Josimara está falhando aí. Olha só, né? Eu vou fazer aqui, o Josimara está falhando lá. Olha só, ele utilizou um o teste touch, né? Para ele comparar as médias aí que ele fez com o desvio padrão. Geralmente teste study, né? Cadê? Que é um teste para você aceitar ou rejeitar uma hipótese, né? Ele usou um nível de significância 0,05. Primeiro, porque a quantidade de amostra foi baixa, né? 12 pessoas, muito pequena, né? Se precisar de ter no mínimo aí 50, né? Teria que ter 25 de cada lado aí. Para a gente conseguir. Olha o desvio padrão aí, gigantesco, né? 13,1, 14,4 de massa corporal. Ele utilizou um teste T, que é um teste muito utilizado para a galera, né, da agronomia, né? Sei, talvez um teste de Duke, um teste de Tuck aqui, teria um pouco mais, seria um critério melhor. Tá, ele está errado usar? Não está totalmente errado, mas não é o mais indicado. Mas tudo bem. Então tá bom, obrigado, menina. Alguém quer uma pergunta para elas aí? Não, ninguém. Ninguém? Todo mundo tá com medo? Vocês vão fazer eu ter meu filho antes da hora, hein? Você tá grávida, né? Tá de 7 meses já. Ei, parabéns. Menino ou menina? Menino. Oh, que beleza. Vai dar trabalho, hein? E dá trabalho, já vou avisando. Então tá bom, vamos pro próximo grupo. Aqui, ô Juliana. Oi. Você não fez minha prova, não é isso? Não, eu tava trabalhando, vou fazer dia 7 agora, 12. Tá bom, beleza. Beleza. Vamos lá agora pro próximo grupo, que é a Gisele e a Zélia, né? Não é isso? Sim. Opa, vocês estão aí, né? Outra, meu ouvido explodiu aqui. Deixa eu baixar, que tá muito alto, então. Tá, eu vou colocar em... Só vou pegar aqui, vou colocar em PDF, tá bom? Tá bom. Senão não aparece para mim. Opa. Vou ter que fechar. Ei, que saco. Eu baixo de novo. Mostrar na área de trabalho. Ctrl X.
Sem problemas, Ctrl V. Habilita a edição. Salvar como. PDF. Salvar. Agora eu vou abrir o PDF de vocês. Pronto, e vamos ver se eu consigo fazer a apresentação, se eu vou ter que sair da aula e entrar novamente. Eu vou ter que sair da aula e entrar de novo, tá? Tá acontecendo isso aqui porque não tá... Pronto, tô de volta, tranquilinho. Então, pessoal, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, porque como eu fui fora, deixa eu olhar aqui. Tá falando, beleza. É o seguinte, pessoal, então agora a gente vai dar continuidade aí com a Gisele e a Zélia, né? Vou deixar a palavra com elas e eu vou deixar minhas perguntas para depois. Tá? Boa noite. Boa noite, gente. Então, o nosso artigo ele foi publicado na revista Ciências Agrárias, de 2019. Nós vamos falar sobre a produção agroecológica e a segurança alimentar no Brasil. O objetivo desse artigo é analisar a representação social em torno aos alimentos produzidos por agricultores e familiares em 3 municípios do Rio Grande do Sul, Brasil, destinado à alimentação escolar. Realizou-se uma pesquisa qualitativa com a entrevista em profundidade com 23 agricultores familiares agroecologistas. Então, a gente vai falar um pouco sobre a produção agroecológica, segurança alimentar, onde as famílias plantam seus próprios alimentos orgânicos para alimentar suas famílias. Quando for para mim mudar de slide, você me indica, tá bom? Por favor, é para mudar agora, para o próximo slide. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre a segurança alimentar de suas famílias e a sociedade. Nesse apartado, tratamos de demonstrar como os agricultores familiares, participantes da pesquisa, expressam as suas representações em realização a noção de alimentos saudáveis. Está mostrando uma horta, que é de plantio de hortaliças orgânicas, onde eles fazem uso no município deles. Pode passar para o próximo, Francimir. E aqui a gente vai falar também sobre a crise alimentar, que afetam diversos setores da produção agrícola. O assunto amplamente debatido, na atualidade, é a insegurança alimentar. Tem afetado a população em todo o mundo, além de se discutir sobre a falta de alimentos. O temor recai também sobre a qualidade do que se produz, gerando incerteza sobre a eficiência da qualidade dos grandes sistemas alimentares. E aqui foi colocada uma pirâmide que fala sobre a pirâmide alimentar e a produção de agricultura familiar no Brasil. Aí, no topo da pirâmide, está falando sobre a produção de suínos, que é 59% de produção. As aves, que aqui, a segunda parte da pirâmide, depois do topo, que é ave, 50... Não, essa daqui ainda está no primeiro topo. Tá as aves, aqui é os suínos, aí a ave, que é 50%, e o gado, que é 30%. Aqui no segundo topo da pirâmide, na segunda parte, está falando sobre a produção de feijão, que é 70%,
E do leite, que é 58%. Aqui nessa terceira parte, está falando sobre a horticultura, que são 63%, e a fruticultura, que é 37%. Na base da pirâmide, está falando sobre o que mais produz na localidade, que é 87% de mandioca, 46% milho, 21% trigo, e 44% batata, 34% de arroz. Pode passar para o próximo. Ok, peraí. Agora eu vou diminuir a tela aqui. Ok, obrigada. Passei. A segurança alimentar é a qualidade. A segurança alimentar é a qualidade. Este fato culmina com movimentos de busca por formas alternativas de produção, que aproximam a unidade da produção e o consumidor, agricultor e consumidor, e que remete à construção de elos de confiança entre ambos, que melhora a segurança ao consumo e a qualidade dos alimentos. A segurança alimentar corresponde a um tema que conquistou o Brasil com grande relevância desde o final do ano de 1990 e vem provocando um amplo debate, tanto na perspectiva de atuação estatal, quanto no plano estritamente acadêmico. Em estudos acadêmicos, a temática aborda, como consequência do surgimento do conjunto de questões que vão desde a preocupação em torno da avaliação do impacto das políticas públicas e combate à fome, da segurança alimentar. Mas pode passar o próximo. Olha, Gisele. Gisele. Então, agora quem vai continuar a apresentação vai ser a Gisele. Gisele, provavelmente a internet dela deve ter... Oi. Me ouvindo agora? Agora sim. A internet está ruim aqui também. Beleza. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, em torno da produção de alimentos saudáveis, demonstra que o Programa Nacional de Alimentação Escolar está para além de uma oportunidade de mercado. É como uma ponte para interligar a valorização dos produtos locais com a construção da soberania alimentar. Hoje em dia é até comum, né? Na rede pública, aqui, por exemplo, tem a alimentação da base escolar, a maioria vem da agricultura familiar, entendeu? Já é direto, desde os ovos, que vai para alimentação, os legumes e verduras. Aqui tem bastante desse programa já. Passa para mim, por favor. Ok. Passou? Para mim, não. Não, peraí, acho que não passou mesmo, não. Agora foi. E com base, né, nesse artigo, com os estudos, falando sobre essa mudança na agricultura, fica evidente que a agricultura familiar agroecológica possui um papel fundamental na concretização das formas sustentáveis de produção. Esse fato é o resultado das representações sociais que possuem os agricultores familiares agroecologistas sobre a importância da qualidade de seu trabalho, do valor dos alimentos produzidos, do respeito ao meio ambiente e também do respeito aos consumidores de seus produtos. Isso aí. Tá. Vamos. Acabou? Por enquanto. Tem mais? Agora ou é minha vez? É sua vez. Não, é sua vez, né? Tá, beleza. Vamos lá, a gente tem que desmiuçar ele um pouco aqui, para mim entender um pouco aqui, eu fiquei um pouco perdido. Então, o título do trabalho é Produção Agroecológica, né?
Eu nem sabia, agroecológico escreve separado? Não sei. Não sei, estou te perguntando, tá? Não sei não. Eu acho que é junto, né? E segurança alimentar e nutricional. Tá, eu vou ser bem direto. Qual que foi o objetivo do trabalho? Às vezes eu falhou, eu me perdi aqui. O objetivo do trabalho, na verdade, foi sobre os produtores agrícolas que fazem a produção de alimentos através... Foi a apresentação social dos agricultores em relação de um alimento saudável que remetem a não uso de agrotóxico e que não faz mal à saúde. Tá, então o objetivo deles, então, era apresentar os produtos, né? Uhum. Mas do Brasil inteiro? Não, de três cidades do Rio Grande do Sul. O artigo, ele cita essa cidade? Sim. Você pode falar para a gente? Só um momento. Se tem alguma pergunta. É o município de São Lourenço do Sul, município de Cerrito e o município de Canguaçu. Canguçu, isso. Beleza. Então, ele queria demonstrar, né? Deixa eu ver se vocês colocaram. Você falou, foi publicado onde? Eu estou querendo fazer um link aqui. Vai lá. Fala onde foi publicado. Foi publicado na revista de Ciência Agrária. Na revista de Ciência Agrária. Então, o artigo, na verdade, queria apresentar os produtos, né, daquela região. Possivelmente, o trabalho, ele fez uma análise, não vocês, né, já que ele está querendo apresentar, em algum momento, ele fez uma análise crítica do trabalho. Vocês conseguiram entender um pouco essa parte, né, dessa crítica que possivelmente o autor deve ter falado? Então, a análise crítica deles é a respeito da dificuldade da produção agrícola que está acontecendo, não só no Brasil, como em todo o mundo. Tá. Então, eles estavam pondo uma reflexão de que nós podemos, sim, produzir uma quantidade de alimentos, mesmo que pequena, para o consumo familiar. Para a agricultura familiar, beleza, isso aí eu entendi. Tá, aí, beleza, então ele usou 3 cidades, que eu estou querendo entender esse artigo aí. Ele pegou 3 cidades, e como que ele fez essa pesquisa? Foi uma pesquisa de campo? Onde que ele buscou os dados, esses valores todos que você apresentou nessa pirâmide? Foi uma pesquisa de entrevista. Entrevistaram 23 agricultores familiares agroecologistas. 23 propriedades. 23, nessas 3 cidades. Eles fizeram uma pesquisa qualitativa. Isso aí, olha, isso aí, eu queria chegar aí, beleza. Para vocês, né? Então, vamos lá. Né? Então, eles fizeram uma análise qualitativa. Para vocês, eles alcançaram o objetivo do trabalho dele no final do artigo? Sim, conseguiram. Por quê? Só um minutinho, discussão. Assim, aqui nas conclusões do artigo, ainda diz que é preciso avançar na consolidação desse programa dentro das próprias escolas, porque fala muito da agricultura familiar, mas desses programas, né, governamentais. E a introdução dessa agricultura familiar no PNAE, né, que é o Programa de Alimentação nas Escolas. Aqui mesmo diz que precisa ter muito avanço e tal, e eles colocaram assim: a partir do contato com a realidade, constamos o quanto os agricultores familiares têm clareza da importância de se produzir agroecologicamente, seja fornecer para o PNAE
ou outros canais de comercialização, indo demonstrar como a produção saudável de alimentos está construída nas representações desses organizadores e se configura como uma opção de vida. Show, é isso aí. E o trabalho, ele mostra os desafios dessa produção orgânica? Beleza, eu entendi o que vocês falaram com relação à agricultura familiar, beleza. E com relação à produção orgânica, o artigo ele deixa... ele está mostrando uma alternativa, né? Uhum. Mas ele deixa claro o desafio dessa produção orgânica? Com alimentos mais saudáveis? Tem uma parte aqui que diz que hoje em dia 90% do que nós estamos consumindo não é mais saudável. Fala só esse pedacinho aqui que fala dessa parte, tá aqui no... resultado de discussão. Isso aí, com certeza estaria lá. Ele tem que abordar isso aí, né? Em algum momento do artigo ele tem que falar. E não sei, eu não li o artigo, eu não sei se ele falou com relação a essa característica dessa certificação de produto orgânico. Eu sei que ele está falando de comercialização, ele não está falando de comercialização, ele está falando de produção para agricultura familiar. Mas ele fala que, né, se existe que deveria existir uma possibilidade dessas famílias receberem uma consultoria, né, uma preparação para essa produção? Ou não? Tá, beleza. Para vocês, uma outra pergunta, que nós vamos ficar procurando aí. Para vocês, seria simples implementar essa produção orgânica? De produto orgânico? Não. O que é um produto orgânico? Ele tem que produzir sem usar produtos químicos. Sem defensivos químicos, né? Isso. Eu não sei, talvez... Ele tem também que ter uma certificação. Isso aí. Por isso que eu te perguntei se o trabalho... né, eu sei que ele não está sendo considerado para comercialização, né? Mas ele está falando de agricultura familiar. Quando a gente fala de agricultura familiar, a gente fala no crescimento daquela comunidade, né? Para poder também mostrar ao mercado os seus produtos ali fabricados. Quando a gente fala de produtos orgânicos, a gente tem que falar de certificação. E a certificação para produtos orgânicos é muito trabalhoso. Por isso que eu fiz essa pergunta sobre as especificações, sobre a participação, né, dos órgãos, né, dessa avaliação que o trabalho faz, né, dessa indicação, mas se existe uma possibilidade, por exemplo, de algum programa em ajudá-los a fazer a desenvolver esse tipo de produto. Tá? Eu não sei se o artigo deixou isso claro. Eles falam aqui que eles têm... Deixa eu só ver, porque eu cheguei a ler essa parte. Então, mas ele fala, então. Sim, ele fala que tem uma... Deixa eu só ver aqui qual é. A Emater que dá todo o apoio para eles. Isso aí. Então, a Emater, que seria o nosso órgão federal, né? Que daria o apoio técnico para essa produção. Beleza. Eles que dão o aval para eles. Ótimo, é isso aí. Ótimo. Beleza, então. Alguma pergunta aí, pessoal, para as meninas? Eu estou apertando hoje, pessoal, só para, né, despertar um pouquinho, né, o senso crítico de vocês aí, tá bom? Sim. Não me leve a mal. Ninguém? Então vamos para o próximo grupo. Obrigado, meninas, Gisele e Zélia. Obrigada a você, Semir. Boa noite. Então, boa noite, tá? Mas não saiam, ficam aí, vamos ver o não, vai ficar aqui. Tá. Karen e Letícia agora. Deixa eu ver, elas mandaram para mim aqui a apresentação. Eu vou fazer da mesma forma. Vou baixá-lo. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Célia. Eu vou ter que sair da reunião para entrar de novo, porque não aparece para mim. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar das meninas. Vou tentar aqui antes de sair.
E beleza. Ninguém pegou um artigo em inglês, né? Todo mundo tem medo de coisa em inglês, é? O pessoal morre de medo. Os artigos internacionais são os melhores, tá? Eu vou ter que sair da reunião e entrar de novo, tá? Tá, 2 segundos. Tá bom. Tô de volta. foi rápido. Tô de volta, rapidinho. Aqui é bala na agulha, né? No caso, eu sumo aqui é porque faltou luz ou internet, porque tá faltando luz toda hora. Tá bom. Ou porque eu Mas passei mal aqui. é uma sabatina. Seria bom se fosse ao vivo. Vocês deixam nervosa com esse monte de pergunta. Então, apareceu para vocês aí? Apareceu. Tá bom. Deixa eu ver, tá todo mundo aí? Deixa eu ver. Beleza, tá. Ninguém tá. Os outros grupos estão com. Vocês combinaram de ninguém fazer pergunta, né? Aqui Vamos ninguém. lá. Vamos lá para as meninas aí, né? Que é a Letícia e a Karen. Tá, eu vou deixar a palavra com vocês aí, na apresentação desse trabalho, desse artigo, né? Não é um trabalho, é um artigo já. Uhum. Para você. E no final eu faço minhas perguntas. Tá. Bom, esse artigo que a gente encontrou, ele foi publicado na Revista de Ciências e Saúde em 2018 e fala sobre boas práticas em unidades de alimentação e nutrição escolares de um município do estado do Rio de Janeiro. E o objetivo do estudo foi analisar as condições higiênico-sanitárias em 9 unidades de alimentação e nutrição escolares. As unidades de alimentação e nutrição, no caso desse artigo, incluídas as escolas, têm como função primordial a oferta de refeições nutricionalmente adequadas ao perfil da clientela atendida e também seguras do ponto de vista higiênico-sanitário. A segurança alimentar e nutricional considera que o alimento está apto para o consumo, isto é, com segurança, quando não causa doença ou injúria ao consumidor. E as UANs são responsáveis pelo preparo e distribuição de uma grande quantidade de refeições diariamente, sendo de extrema importância durante esse processo a adoção de boas práticas. As boas práticas de alimentação, elas são práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos manipuladores de alimentos, desde a escolha e a compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento até a venda do consumidor dos produtos, né? E o objetivo é evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. E nós temos vários tipos de contaminação, né? Pelo próprio alimento, que já pode vir contaminado, através da utilização dos mesmos utensílios, como facas e tábuas, para a manipulação de alimentos crus e cozidos sem correta higienização entre os usos. Pela manipulação de alimentos de origem diferentes, ou ao mesmo tempo e na mesma bancada, que também pode estar trazendo contaminação cruzada pelo chão, poeira, pessoas, solo, ar, água, animais, dentre outros. E para evitar a contaminação, é importante retirar o excesso de sujeira, lavar com água e sabão, enxaguar com água, banhar com soluções cloradas para ambiente, verificar o prazo de validade dos alimentos, o acondicionamento e suas condições físicas, como a aparência, consistência e o odor. Limpar bem os utensílios utilizados na preparação dos alimentos, lavar as mãos antes e durante as preparações dos alimentos e usar água ou gelo apenas de procedência conhecida. A análise do risco de contaminação do alimento, né, da alimentação escolar, permite detectar com maior exatidão
onde é necessário agir, identificando qual etapa do processo produtivo interfere na segurança do alimento. É o ponto crítico, né? Isso. Segundo a RDC, RDC 216, de 2004, que é o regulamento técnico dessas boas práticas para serviços de alimentação, e tem por objetivo o aperfeiçoamento constante das ações de controle sanitário na área de alimentos, visando sempre a proteção à saúde da população. E elas têm como exigência quanto à edificação, a instalação, equipamentos móveis e utensílios, a higienização, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, o abastecimento de água, o manejo de resíduos, manipuladores, matérias-primas, ingredientes, embalagens, preparação do alimento, armazenamento e transporte do alimento preparado, exposição ao consumo do alimento preparado, documentação, registro e responsabilidade. A legislação da RDC 216, ela exige ainda que seja seguida uma conduta de controle da saúde dos manipuladores de alimentos para a sua função, para certificação de que os manipuladores não sejam uma via de contaminação dos alimentos. E suas condutas tem a 4.6.1, que diz que o controle da saúde dos manipuladores deve ser registrado e realizado de acordo com a legislação específica. E a 4.6.2 diz que os manipuladores que apresentarem lesões ou sintomas de enfermidades que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos deve ser afastado da atividade de preparação de alimentos enquanto persistirem essas condições de saúde. Se há ocorrência de doenças como diarreia, o manipulador deve ser afastado do contato direto com os alimentos, podendo exercer outras funções. Se houver casos de cortes, doenças cutâneas, gastroenterais, infecções respiratórias, o manipulador também deve ser direcionado para outra função, exceto o contato direto com o alimento. E a bactéria Staphylococcus aureus, eu não sei nem falar esse nome direito, mas acho que é assim, como por exemplo, é muito comum nas mucosas nasais e oral dos seres humanos e de outros animais, podendo estar presente na pele, pelos e infecções. Ela é uma bactéria patogênica, ou seja, pode causar doenças de origem alimentar e pode ser levada ao alimento devido a falhas na higiene pessoal e durante a manipulação dos alimentos. Portanto, pessoas que possuem cortes ou lesões nas mãos configuram um risco de contaminação microbiológica do alimento. Pode provocar doenças que vão desde uma simples infecção, como espinha, furúnculo, até as mais graves, como pneumonia, meningite, endocardite, síndrome do choque tóxico, sepsemia, dentre outras. E na sepse, né, a corrente sanguínea fica carregada de bactérias, podendo ser um quadro abdominal ou pulmonar. Existe ainda outras doenças, né, de origem alimentar, entendeu? Causadas por bactérias e vírus, e a gente escolheu algumas que, assim, muitas coisas que a gente está falando aqui, o artigo não citava, mas a gente quis aprofundar sobre o assunto. E além dessa que Karen citou, existe também as doenças causadas por salmonela, que incluem também diarreia, dor abdominal, vômito, febre, calafrios, e dor de cabeça e fraqueza. E por isso que é importante que os manipuladores lavem bem os utensílios e as mãos depois de manipular carnes de aves e ovos crus. E deve-se também cozinhar bem os alimentos e não utilizar os mesmos utensílios para preparar alimentos crus e cozidos.
A gente tem ainda também a gastroenterite, que refere-se a uma irritação e inflamação do tubo digestivo, e que ela causa também sintomas comuns, entendeu? Mais comuns e outros um pouco mais graves, que são agentes virais, bactérias e parasitas. E é frequentemente associada à contaminação de água e alimentos, e pode ser ligada a bactérias como Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter e Clostridium, e dentre outras. E são micro-organismos altamente contagiosos e transmite-se via oral e fecal, através, como eu já falei, de água e superfícies contaminadas ou alimentos contaminados ou mal cozidos. A gastroenterite, ela pode causar diarreia, arroto, engasgos, fezes verdes, inchaço, indigestão, vômitos, dores de estômago ou flatulência, calafrios, desidratação, fadiga, febre, perda do apetite, sede excessiva, tontura ou suor. E também é comum boca seca, dor de cabeça, perda de peso, produção insuficiente de urina ou ritmo cardíaco acelerado. A gente tem também o botulismo, que é causado pela bactéria Clostridium botulinum, que é encontrado com frequência no solo, na água não tratada, em legumes, verduras, frutas sedimentadas aquáticas e fezes humanas. E essa bactéria, ela sobrevive até em ambiente com pouco oxigênio e como alimentos em conservas ou enlatados. E quando a gente fala aí dessas verduras... Na verdade, inclusive botulino, ele é um anaeróbio estrito, então ele cresce exclusivamente na falta de oxigênio. Então, perdão, então deixa eu ver aqui, espera aí. Ou é facultativo? É facultativo? Eu não lembro. Eu estava até com medo de falar desse artigo, porque é um assunto que você, domina bem. Eu falei assim, eu vou me embolar, vou dar alguma informação errada, mas aí eu estou pensando aí. Facultativo. Pode continuar. E, assim, às vezes, mesmo nós, como futuros nutricionistas, às vezes a gente não tem o hábito, de lavar as verduras, assim, em água clorada ou com alguma solução. A gente, às vezes, só lava rapidinho. A preocupação, geralmente, das pessoas é se tem bichoca e lesma, principalmente com alface. Ninguém se preocupa com esses vírus, com essas bactérias, ou nem tem conhecimento, dos mesmos. Por isso que é importante fazer uma correta higienização das verduras. E, além dessa higienização, desses legumes e verduras, e o cuidado também com a água que se consome, é bom evitar a ingestão de alimentos em conservas que tiverem latas estufadas, vidros embaçados, embalagens danificadas ou com alteração ou no cheiro ou no aspecto, Verificar se tem mofo na embalagem, essas coisas assim. E, de acordo com esse artigo que a gente pesquisou, o estudo deles foi realizado em 9 escolas, como Karen já disse, e eles destacaram algumas exigências para o ano. E dessas exigências, no quesito edificação, as 9 foram parcialmente adequadas, 8 foram também parcialmente adequadas no quesito de manipuladores e uma inadequada. E para o quesito equipamento para temperatura, 5 foram parcialmente adequadas e 4 inadequadas. Apenas para o quesito recebimento, que quase todas foram adequadas. E aí agora eu vou falar um pouquinho assim, do que eles encontraram nessas pesquisas. E eles chamaram essas exigências, como eu falei, da UAN, de bloco temáticos. Então, para o bloco temático edificações e instalações, os itens que contribuíram para as inadequações foram a localização da UAN, e porque a forma mais indicada... Aí, Francemi, se eu estiver errado, você me corrige, porque quando a gente vai pesquisar sobre o UAN, fala de UAN de modo geral e fala assim de hospitais. E, para ser bem sincero, o que me chamou a atenção nesse artigo é que eu nunca tinha parado para pensar em UAN em escola. Nunca tinha me passado isso pela cabeça, principalmente assim,
que eu sou de uma cidade pequena, estou acostumada a ver a escola assim, tudo muito comumzinho. As merendeiras vão lá, preparam os alimentos, né? Eu sempre vi uma pia só, pude presenciar isso em estágios antes da faculdade, né? E também caso de contato, né? Criança, que a gente tem familiar, então a gente só vê uma pia só ali para manipulação e as merendeiras mesmo arrumam os pratos e entregam para as crianças. Eu nunca tinha parado para pensar em escola, então eu não sei se o que eu vou falar aqui está correto, mas de acordo assim com os meus conhecimentos, e no quesito referente à localização de UAN, a forma mais indicada é retangular, né, desde que o comprimento não exceda mais de 1,5 m, para evitar caminhadas supérfluas, para facilitar a supervisão das atividades, para proporcionar melhor a disposição dos equipamentos, para evitar conflito de circulação de pessoal e material, e geralmente ela deve... É que, na verdade, quando a gente fala em BPF, né, vocês estão falando sobre, né, BPF, né, que é boas práticas de fabricação. Né? Então, existe, dentro da gestão de qualidade, né, existem ferramentas que são utilizadas para garantir a inocuidade dos alimentos, que é o que o artigo está tratando aí, e ele fez uma verificação disso em 1 a 1, né? Então, a gente tem lá as boas práticas agropecuárias, temos as boas práticas de fabricação, como vocês já falaram, né, que envolve instalação, água, né, várias definições, né, e que o mínimo é o requisito sanitário. E dentro das BPF, dentro dessas definições, né, para os estabelecimentos, se for para uma indústria de alimentos, né, destinado, né, sei lá, para produção, né, em uma escala maior, for para um restaurante, se for para uma escola, existem especificações dentro dessas boas práticas de fabricação sobre o layout, como você já acabou de especificar, as dimensões, no caso, para uma escola. Isso com o objetivo principal, você já falou alguns, mas se a gente resumir isso, colocar tudo dentro de uma panela, né, e falar para que tem que ter esse layout, né, por que as BPF, né, quando se implementa, né, na verdade, é uma obrigatoriedade, o que não acontece em vários restaurantes, a gente sabe disso. Para evitar principalmente a contaminação cruzada, que é um dos principais veículos de contaminação de alimentos, seja em pequena ou grande escala. Uhum. Aí o artigo cita lá, né, que esse número, como eu falei, de parcialmente adequado, adequado e inadequado, foi, como eu havia dito, por causa da localização, e foi considerado também inadequado por causa do local de higienização das mãos, né? Porque, no caso, como você falou, é tudo para evitar a contaminação. E em todas as UANs, as áreas de manipulação devem existir locais específicos para higienização das mãos, como lavatório exclusivo para lavagem só das mãos, de preferência com água quente, a 42 graus, água corrente, deve ter torneira acionada com pedal ou sensor, saboneteira específica com sabonete antisséptico e suporte, com papel, toalha ou ar quente. Além disso, também as exigências para forros e tetos é que eles devem ser livres de trincas, rachaduras, umidade, bolor, encascamento. Essa questão aí, só fazer um comentário aqui. Essa questão do ar quente aí é uma coisa que está sendo discutida, tá? Justamente por ela permitir a circulação do ar. E talvez vocês já devem ter ido em um shopping, né, em um estabelecimento que tenha esse ar quente. É bem nojento, né? Você vê cabelo, tu vê... né? Então, alguns microbiologistas já estão questionando, né, essa eficiência, tá, desse ar quente aí. Eu, particularmente, não uso quando tem. Eu também fico meio assim, às vezes uso, às vezes não. Mas, enfim, aí os forros e tetos, eu disse, eles devem também ser resistentes a fogo, estar em perfeitas condições de limpeza e a decoração tem que ser bem simples para poder facilitar a limpeza. Também foi inadequado nesses estudos as portas e as janelas,
né? Uma vez que elas devem ter superfícies lisas e impermeáveis e em bom estado de conservação. E se for de madeira, ela deve ser revestida com material lavável e deve ser dotado de fechamento automático com mola. Elas também devem ter telas milimétricas, com no máximo 2 milímetros, para evitar a entrada de animais, e deve ser de fácil higienização também. As lâmpadas também nessas escolas, elas não possuíam um sistema de segurança contra queda e explosão, e não eram instaladas de modo a não oferecerem riscos aos alimentos. A ventilação também, né, ela é inadequada, que tipo assim, não proporcionava renovação do ar, ficava ali aquele ar parado que a gente chama de ar viciado, né? E isso não garantia nem, como que eu posso dizer, não garantia segurança, nem no quesito de, como que eu posso dizer, de contaminação, como também no conforto térmico, né? Porque esse conforto térmico ele é importante tanto para o alimento quanto para os manipuladores, que podem vir ali também com aquela sensação de calor, exaustão, né, passarem mal. E isso também pode trazer fungos, gases, fumaças e outros vapores. Então, o que eu tenho para acrescentar também é que foram encontrados, né, como eu disse, forros descascados, presença de mofo, de umidade, e que para a segurança das preparações servidas, no caso, como eu falei, eu nunca tinha parado para pensar em escola, mas pelo menos em restaurantes e nas outras empresas assim, existe uma recomendação específica que as preparações frias devem ser mantidas a 10 graus e as quentes acima de 60 graus, sendo essas condições adequadas. Acima de 60 aí, para evitar o Clostridium perfringens, né? Isso. Porque, no caso, o micro-organismo eles podem se multiplicar em temperatura entre 5 e 60. Não. Assim, para os micro-organismos alfa e para uma unidade de alimentação, né? Porque a gente está falando de patogênico. Quando a gente fala de patogênico, geralmente a temperatura de 37, 45 graus. Entendeu? Aí por isso que eles extrapolam para 60 para garantir, né? Agora a gente tem os micro-organismos termodúricos, né? Aí já é outra situação, tá? Só para ficar claro. Tá bom, obrigada. E com relação aos manipuladores, eles perceberam também que eles não utilizavam assim uniforme corretamente, os sapatos. Pelo que eu entendi, provavelmente eles, né, usavam sapatos abertos. Foi o que eu entendi. E não tinha proteção para cabelo, né, no caso, touca. E a questão da bota, né? A legislação, na verdade, ela não deixa claro, por exemplo, o pessoal da limpeza, se ele vai ter uma bota de cor escura ou de cor clara. Ela deixa claro para aqueles que trabalham na manipulação de alimentos que devem ser exclusivamente botas, né, de cor clara. E para o pessoal aí da limpeza, né, que mexe com água, aí ele deixa especificado que essa bota ela deve ser de uma altura de cano alto. E ele fala também a legislação, se pegar, vocês já citaram aí, né, a resolução da Anvisa, né, das RDCI. E eles falam lá com relação a dordos, né, ele fala lá com relação ao avental, né, no caso de ser descartável, de não ser descartável. Ele fala também da cor, né, dos uniformes que são utilizados pelo pessoal que trabalha dentro da manipulação, que devem ser diferentes daqueles que trabalham no setor, né, de fora, no caso de limpeza, na administração, né, enfim. Fala também da realização, né, de exames de saúde periódicos dos manipuladores de alimentos, que, como a Karen já havia citado antes, é importante porque se o manipulador ele se mostrar ali no exame alguma alteração, ele pode contaminar o alimento, né, e transmitir isso, no caso, para as escolas ou outras empresas. Bom, é isso, Francine. Obrigada. Vamos lá para... Você trouxe Acho que assunto que eu... Você trouxe um assunto que eu domino um pouco, né? Estava com medo, quase até troquei.
Não. Não, na verdade, né, vocês começaram a falar que é um manipulador doente, por exemplo, ele pode contaminar o companheiro, que pode contaminar o ambiente, que pode contaminar o alimento e que vai contaminar o cliente, né? Essa é uma sequência possível de uma contaminação e existem algumas ferramentas para evitar isso aí. Aí, vocês citaram aí no final de exames clínicos, né? A gente tem os exames clínicos e temos também os exames laboratoriais, assim como também as entrevistas, né? Por isso, quando a gente vai trabalhar, temos o exame adimensional, né, que muitas vezes pode ser aplicado de forma, né, periódica, né, semestral, né, pode ser, mesmo quando vai te mandar embora, né, muitas vezes ele também pede esses exames, né, esses exames de sangue, de urina, fezes, né, alguns exames micológicos de unha, né, que alguns fungos conseguem se desenvolver, né, debaixo da unha, que é o caso das micoses. Tem alguns exames também que eles chamam de cropocultura, né, que são aqueles exames bacteriológicos de fezes, né, que geralmente, alguns casos aí de gastroenterite em adulta. Tá, enfim. Aí, a gente agora vai, eu só estou dando meu pincelada aí, né, que vocês começaram a falar de RDC. Quando a gente teve microbiologia de alimentos lá, não deu tempo de entrar nessa parte, né, sobre essa questão de RDC. Mas, por exemplo, vamos imaginar que numa situação hipotética aí, que um camarada esteja doente, né, ele vai ser... O que a legislação faz? Né? Ele vai ser proibido, né, de trabalhar, vai ficar em casa dormindo igual os baianos lá? Não, a legislação fala que ele não pode trabalhar, o manipulador doente, ele não pode trabalhar na manipulação de alimentos. Ele não, mas ela não fala que ele não pode exercer uma outra função. Então, ele pode, sim, trabalhar em uma outra tarefa, desde que essa tarefa não envolva em contato com o alimento que está sendo produzido, tá? Então, né, a RDC aí, né, a Anvisa é muito clara, que é quem fiscaliza toda essa galera, né? Então, vamos lá para o artigo. Então, ele deixa lá com relação a touca, com relação a gorro, a boné, né? O que pode, o que não pode, questão da luva, né? A gente tem diferentes qualidades de luvas, né? São destinadas a diferentes situações, questão de máscara de uso contínuo, de máscara que são utilizadas de forma específica para aqueles que mexem em processo de refrigeração, né? Para evitar que alguns gases tóxicos possam entrar nas suas vias aéreas, tá? Com relação a protetor auricular, proteção ocular também, ela deixa algumas coisas lá. Tá interessante a gente pegar para dar uma estudada nisso aí. Bom, então, com relação a esse artigo seu, é um artigo que ele tem bastante base estatística aí, né? Que eu já comecei a dar uma olhada aí. Vocês não focaram muito na metodologia. Bom, quando vocês falam de sanitizantes, né, igual você falou sobre água clorada, né? Uhum. A gente tem um pouco de achar que é só água clorada, né? Que a gente fala numa proporção de 200 ppm, né? Na verdade, a gente tem vários outros produtos químicos que são utilizados no processo de higienização, e um deles, né? Quando a gente fala de higienização, a gente está falando de limpeza, tá? De sanitização. Limpeza são utilizados detergentes, temos detergente ácido, detergente neutro, detergente alcalino, né? Ácidos, né? Que são utilizados aí para determinadas situações. Por exemplo, professor, para que é utilizado detergente ácido? Para limpar incrustações, né? Que a gente chama isso de... que pode causar a dureza da água, né? O que é dureza da água? É uma água rica em minerais como magnésio e cálcio, que possivelmente vai causar uma incrustação numa tubulação, por exemplo, né? Então, isso é um problema e utiliza já um ácido mais forte para fazer essa limpeza. Agora, quando a gente fala de sanitização, né, de desinfecção, aí a gente parte para aqueles desinfectantes, né, que tem que ter ação aí, emulsificantes, purificantes, né, ter uma boa ação de molhagem, de penetração, né, abrandamento, várias outras, né, de solubilidade, né, várias outras características. E dentre elas a gente tem aí
os cloros, né? Os agentes alcalinos, né? Que são utilizados. Então, temos a soda cáustica, temos sódios, temos também o iodo, e vários outros, né? O quaternário de amônio, tá? Então, a gente não pode ficar achando que a indústria ou as unidades de alimentação utilizam apenas as águas cloradas, os compostos clorados, né? Tem gente que usa o iodado, para o ácido paracético, por exemplo, né, que é o mais novo e sanitizante utilizado na indústria de alimentos, justamente porque ele tem uma boa ação contra... Deixa eu ligar minha câmera aqui, que você já parou de falar. Estou falando igual o pobre na chuva aqui. Tem uma boa ação, por exemplo... uma boa ação contra grãs positivas, grãs negativas, fungos, leveduras, bolores, né? Então, é bem eficiente para essas características. Temos também o peróxido de hidrogênio, que também é utilizado. Então, tem uma série de coisas aí que são levadas em considerações na escolha desse sanitizante. Bom, para o artigo, né? O artigo ele é bem grande, né? Comecei aqui, não deu tempo de fazer a minha pescada totalmente, né? Mas eu tenho uma pergunta para vocês, algumas, né? Dos métodos que ele utilizou para avaliar, né? Na verdade, ele estava avaliando esse método de BPF, né? Se realmente estava sendo eficiente, né? Não é isso? Isso. Isso, né? Então, eu quero saber se o método que ele utilizou, que os autores utilizaram, né? Para analisar esses dados, né? Todo esse delineamento que ele fez, né? Se essas medidas de controle que ele indicou aí, se foram eficientes. Se foi eficiente, se ele fala em algum momento isso aí. Não, ele não falou exatamente, mas ele mostrou os resultados, então acho assim que o método que ele usou foi válido. Tá, e me explica aí mas foi válido. Tá, me explica aí o método que ele usou aí para avaliar essa ferramenta aí. Ele usou alguma coisa de verificação. Peraí, rapidinho, deixa eu abrir o artigo aqui para mim. Eu já tinha até deixado anotado, Francimir, mas aí nervoso, a gente até esquece onde anotou. Foi LVBPAE, que no caso são... Ai, meu Deus, o significado disso, como eu falei, eu tinha anotado. É lista de verificação de boas práticas na alimentação escolar. É o quê? Lista de verificação de boas práticas na alimentação escolar. Beleza, agora chegamos onde que a gente quer. Tá, e o que é essa lista aí? Quais são os parâmetros dela? Então, é que eu achei assim, que o artigo falhou um pouco, que ela falou que tem 99 itens essa lista, mas aqui no artigo não mostrou quais foram. Talvez ele deixe o entendimento de quais foram e eu que não entendi. Mas mais ou menos foi baseado na RDC 216. E aí eles analisaram, como eu tinha falado, eles analisaram temperatura, analisaram no quesito das instalações. Foram assim, eles usaram 6 itens, na realidade. E que eu estou lembrando no momento foi esse. A temperatura e as instalações. Tenho mais 4. Manipuladores, edificações, equipamentos para temperatura controlada, manipuladores, recebimento, processos de recebimento e higienização ambiental. Né, que ele chamou aí que ele deu um valor, né, que ele chamou de K, que é a pontuação de peso, que ele incluiu, né, para fazer o cálculo aí, que ele chamou de P, que é a determinação da pontuação total. Eu não sei dessa estatística, não conheço, desconheço essa parte aí, seria por isso que eu fiz essa pergunta para vocês, né, que já é uma coisa que parece ser rotineira de um nutricionista, né, avaliar, porque quem faz essa implementação dentro da Auswans, né, são vocês, né, e possivelmente alguns de vocês vão para a área de consultoria. Né? Então, dessa ferramenta estatística, né, o conhecimento ele deve ser bastante aprofundado aí para vocês, tá? Para quem vai nessa área. Por isso eu fiz essa pergunta,
dessa lista, né, que ele chamou de LB, não sei o que, né, LVBPA. Exatamente. Eu não conheço essa lista, eu pesquisei sobre ela, não achei, talvez eu não tenha pesquisado direito, mas eu também fiquei com um pontinho de interrogação aí, quando eu li a respeito disso. Tá, beleza. Aí na hora que ele usou o critério aí de satisfatório ou não satisfatório, não foi isso? Né, para cada uma dessas pontuação. Eu me perdi aqui. Como que ele considerou a pontuação para ela ser eficiente ou para ela não ser eficiente? Pois é, ele usou uma escala de 1 a 8, mas eu não entendi muito o cálculo dele aí, não. Que eu entendi que ele fez essa pontuação não precisa entender o cálculo, não precisa entender o cálculo. Por exemplo, de 1 a 8, né? De 1 até 5, ele considerou ineficiente, de 8, como que foi? Ele... Eu ia ler onde você rolou aí, para você me dar aí a informação. Eu também ia ler. Eu acho que a pontuação, as menores foram parcialmente adequadas, as maiores foram adequadas, e as menores das menores foram inadequadas, se eu não me engano, se eu não estou fazendo confusão. Tá, e ele fala aqui também, olha aqui, ó, os resultados da pontuação total, que ele olha como que ele... Veja só, eu faria uma aqui de cara, ele olha como que ele chama aqui de PEI, que ele chama de PF, né? Pontuação final. Tá, beleza, não, tá certo. Então ele fala aqui que a pontuação total para cada BT, não sei o que é BT, nessas UANs, foram comparados com o critério de classificação da RDC, né? Que ele estabeleceu para o grupo A adequado que é maior que 75%, né, de conformidade dos itens, o grupo B parcialmente adequado entre 51 e 75. Então, aqui nessa tabela ele traz essa classificação para que ele comparou com a fonte aí, com o artigo de Stiefel, não sei o que, et al., que é o cara que desenvolveu essa metodologia, né, que a gente viu aqui em cima. LBPA, é isso aí. Tá. Agora, uma outra perguntinha. Qual a análise crítica que você faria desse trabalho aqui? Eu achei que eles não falaram muito a respeito, assim, dessas contaminações que poderiam causar, por isso que eu quis trazer um pouquinho. E eles falaram que tem uma preocupação muito grande com as entidades filantrópicas, né? E com as escolas públicas, mas não falaram assim por quê. Mas eu acho que é um pouco óbvio, né? Que as escolas, tanto públicas quanto filantrópicas, elas têm uma certa carência, né? Não é igual às escolas particulares. Eu acho, assim, no meu ponto de vista, que uma contaminação nessas crianças traria, assim, risco bem mais grave do que nas crianças de uma escola particular. Não é, assim, um preconceito, mas é bem nítido que as crianças com um poder aquisitivo maior, elas têm uma alimentação maior, né, têm uma facilidade maior de irem a médicos, inclusive, os pais se preocupam, porque não é que os outros pais não se preocupam, mas eles têm condições financeiras de estarem fazendo exame dos seus filhos. Então, eles realizam, pelo menos de ano a ano, algum exame dos seus filhos, exame de fezes, essas coisas. E já as crianças mais carentes não têm essa assistência toda, né? Então, eles não aprofundaram muito nisso, mas falaram da importância da prática de alimentação. Beleza. Posso fazer uma outra pergunta? Pode. Ele fala, né, o artigo ele fala um monte de situações, ele fala de ações coletivas, né? Então, ele fala de alguns pontos, né, cruciais que são veículos de contaminação. Para vocês duas, qual que é a diferença? E quando a gente estuda as ferramentas, né, a gente tem várias definições, né? E a BPF, ela nada mais é do que uma ferramenta de auxílio para a aplicação de APPCC. A APPCC é a análise de perigos e pontos críticos de controle, que aí já é coisa grande, né? Já é para produção alimentícia. Para vocês, qual que é uma diferença aí de um ponto crítico de um ponto crítico controle? Que a gente chama de PC, que é o ponto crítico, e de ponto crítico controle de PCC. Por exemplo, cada etapa
cada etapinha de um processo, por exemplo, claro que em um ano não vai ser aplicado um APPCC, tá? Beleza, mas que cada etapa ele tem um PCC, que é um ponto crítico de controle. Por exemplo, se você picar uma verdura, ali é um ponto crítico. Você pode cortar a mão, né? E para você cortar a mão, você vai ter uma ação corretiva. Beleza, tá? Qual que é a diferença? O que vocês entendem de uma diferença de um ponto crítico de um ponto crítico de controle? Eu acho assim, que nem você falou, que a análise de risco de contaminação da alimentação escolar, aí, no caso, permite detectar com maior exatidão onde é necessário agir, o que tem que ser feito. Esse é um ponto crítico. O ponto crítico de controle, eu acho que seria mais direcionado assim, como que eu posso dizer? Dividir isso em partes, mais ou menos como se fossem os POPs, né? Tipo assim, existe uma regra para cada coisinha ali daquela ali, para cada manipulação de cada utensílio, uma regra para cada higienização de cada utensílio. Sim, são regras específicas, regras criadas para um controle, que tem que ser vigiadas, né? Eu acho que pelo nutricionista, nesse caso. Não sei se eu estou certo. É isso aí. Assim, mais ou menos. Tá certo, mas mais ou menos, tá certo. Quando a gente fala assim de ponto crítico e ponto... Você não está errada, sabe? É só o jeito de interpretar. Quando a gente fala de ponto crítico, o que é um perigo, né? O perigo ele pode ser, se você pegar a literatura, né, estudar BPF, né, boas práticas de aplicação, você vai ver que um perigo ele pode ser químico, ele pode ser físico ou biológico. Quando a gente fala de ponto crítico, né, a gente está falando de qualquer etapa, de qualquer procedimento, né, na qual possa ter ali um perigo físico, químico ou biológico. Tá? Aí o perigo físico, um prego, né, sei lá, um perigo químico, o próprio sanitizante, e o biológico, que são os micro-organismos. Né? Então, esses pontos críticos, né, são procedimentos são procedimentos, né, de pré-requisito para evitar esse tipo de contaminação, né, desses perigos. Né? Agora, o ponto crítico de controle já é uma ação preventivas. Então, o ponto crítico é aquele ponto onde que pode acontecer aquele perigo. Já o ponto crítico de controle já é uma ação preventiva desses perigos que podem ser, né, podem vir a acontecer durante a produção alimentícia. Então, existe uma diferença aí que quando vocês, né, futuramente for tentar algum concurso público, né, o que eles vão pegar, qual que é a diferença de um ponto crítico de controle e de um ponto de controle. Além, né, só para ficar aí um pouquinho, para depois, caso vocês queiram estudar aprofundar um pouco dessas ferramentas, né, quando você estuda a PPCC, a gente vê lá, tem 14 etapas, né, que são considerados plano do APPCC, para tentar chegar, né, equivaler a um sistema de APPCC. E dentro desses 14 etapas, a gente tem 7 princípios. Então, dá uma estudadinha sobre esses 7 princípios do APPCC, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade. Na verdade, vocês fizeram um trabalho sobre isso para a gente, né? A gente deu isso na forma de trabalho. Mas, né, como a gente está chegando no final do curso, isso foi lá no 4º período, então possa ter esquecido, né, alguma dessas situações. Então é importante a gente decorar aqueles princípios, tá? Então, só para ficar de sugestão para vocês aí. Bom, alguém tem alguma pergunta para as meninas aí? Tem não. Acho que engraçado. Na verdade, ele não usou o modelo, né? Ele não usou o modelo, não, né? Ele não usou, não. Beleza. Opa! Espera aí, não sai, não. Olha, voltei. Deixa eu olhar aqui o chat, né? Se tem alguma pergunta. Alguma pergunta para as meninas? Ninguém? Ninguém. Não. Então, oi, Letícia Mello, beleza? Tá por aí cansado, né? Eu também tô cansado. Mas é legal a gente trazer coisas diferentes. Olha o tanto de informação que a gente passou para vocês aqui. A gente ver vocês fazer uma análise crítica, isso nos torna um pouco
mais vontade de ter conhecimento, tá? Então, que sirva aí de costume que vocês aí, uma leitura de trabalho para a gente se atualizar, né? E a concorrência é essa daí, a gente tem que estar preparado. Então, semana que vem a gente continua? A Letícia. Beleza, então. Então, estão dispensados por hoje. Obrigado aí pelos trabalhos, tá? Obrigada a você. Valeu, pessoal. Boa noite, Letícia. Semana que vem quero te ouvir, hein? Boa noite. Valeu, Lívia. Boa noite. Tchau. Ô, Letícia Melo, já pega aquele trabalho e desmissua ele aqui pra gente. Poliana também, semana que vem. Boa noite, Poliana. Letícia aí. É isso aí. Lê o artigo e fala assim, Letícia, ó, esse cara fez errado por causa disso, isso, aquilo, né? Ele podia ter feito assim, assim. Sempre tem, pessoal, sempre tem. Seja um desvio padrão gigantesco, seja uma análise superficial, né? Sempre tem. A gente consegue se ler uma, duas, três, quatro vezes, né? Isso mesmo. Aí também, Eu não né? consigo mais no chat, não. Trazer Dá para mim que eu não sou também, mais né? participante. Não, mas quando a gente lê o trabalho, por exemplo, olha esse artigo que você trouxe aí por último, olha o tanto de informação que ele traz sobre PPF, né? Então é bom a gente ler. Ele, na realidade, ele está falando poucas coisas, mas ele dá para abranger bastante. Na verdade, ele dá para você pegar, ele linka muita coisa, né? Ele liga sobre boas práticas, ele liga sobre análise, sobre parâmetro estatístico, sobre necessidade de implementação de ferramenta, né? Ele traz muita coisa. Verdade. Bom, boa noite. Na verdade, todos os trabalhos, né, que vieram aqui hoje, dá para a gente buscar muita coisa dentro dele, né? O dos orgânicos, né? O que o pessoal também apresentou no começo. Mas por hoje estamos dispensados aí, também o pessoal está cansado já. Mas foi ótimo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Zélia. Boa noite. Boa noite, cara. E cara fala mansinho. Essa voz é maneira. Boa noite, Zélia. Semana que vem, se Deus quiser.